Shalom, meus amigos, aqui quem tá falando é seu amigo Vitor Adorador. Vídeo de hoje falando sobre pastor André Valadão e sua pregação que deu o que falar na Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando. Meu Deus, o que você achou desse tema? Vamos ficar comigo até o final desse vídeo. Dê seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário no que você achou desse assunto. Então, vamos lá para o assunto de hoje. Vamos lá! Olá, meus irmãos, vamos lá. Então, como a gente estava falando no início aí, na introdução, André Valadão, né? Todos creio que estão acompanhando as notícias aí em relação ao pastor André Valadão, numa pregação dele na Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Fique comigo até o final do vídeo para que possamos juntos debater esse assunto e eu quero a sua opinião nos comentários. Estão dizendo aí que ele, numa das falas dele, que ele está incitando os cristãos a fazerem justiça contra o pecado com as próprias mãos, já que Deus, né, lá na época do dilúvio, não sei se você já leu essa passagem, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, né, e extermina, né, as pessoas que não quiseram dar crédito a Noé, porque Noé avisou e muitos chamaram Noé de louco. E, enfim, quando teve o dilúvio, 40 dias, 40 noites choveu, e quando Deus fala com Noé, ele diz, né, que ele não se arrependeu, porque muitos falam que Deus se arrependeu de ter exterminado a humanidade daquela forma, ter mandado o dilúvio. Deus não se arrepende, tá? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não esqueça, porque algumas traduções da Bíblia falam isso. Deus apenas falou para Noé que não faria mais daquele jeito, né? Que o mundo seguiria seu fluxo natural e não interferiria mais dessa forma contra o pecado. Então cabe a nós, como cristão, tentar, né, convencer as pessoas através do Evangelho de Cristo que o pecado faz mal, que o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Que isso, irmão Vitor? Isso quer dizer o quê? Que se eu pecar eu vou morrer? Pode ser que sim, pode ser que não, mas com certeza o pecado ele nos traz frutos, e frutos não muito bons. Vocês lembram de Davi? Vocês lembram da história de Davi? Davi pecou contra Deus, e olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis de Israel. Ele pecou, e o salário do pecado dele foi o quê? Foi ele ter visto um filho estuprar a própria irmã, e o outro irmão tomar as dores e matar o irmão. Salário do pecado. E assim por aí vai. Todo pecado ele tem consequência. A lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Então, em nenhum momento, claro que André Valadão foi muito mal interpretado. Eu estou vendo pessoas desse movimento LGBTs aí que já tem implicância com o cristão, porque se for assim, né, a gente vai falar da tal da cristofobia. Por pregar a verdade, a gente prega a verdade que está na Bíblia. Isso a gente tem o nosso direito no constitucional, né? Qualquer direito político, religioso, você pode se expressar. Estão querendo calar a gente, tá? Então, assim, a gente fala a verdade, fala o que está escrito na Bíblia, e as pessoas, elas não gostam, são confrontadas, até porque quando o pecado, toda pessoa que é confrontada, ela não gosta. Ninguém gosta de ser confrontado, ainda mais quando está errado, quando está no pecado. Enfim, então em nenhum momento eu vejo incitação ao ódio. Há uma má interpretação de pessoas maldosas, pessoas mau caráter, pessoas já com intenção, né, de provocar confusão, conflito, interesses políticos, né, também envolve, porque todo mundo sabe que André Valadão é uma pessoa muito influente e apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem muita coisa aí por trás dessa história, tá? Pastor André Valadão. Eu vou soltar um vídeo do pastor André Valadão no mesmo culto, né? Ele falando, que as pessoas pegam um trecho e distorcem, como tem muita gente pegando um versículo da Bíblia sem contexto. Pega o texto, mas não vê o contexto da história.
ou então fazem interpretações maldosas do texto para se beneficiar. Então eu vou soltar aqui agora, acompanhem comigo um trecho da pregação do pastor André Valadão e já já nós voltamos. Escuta aí, ó. Falando para perseguir, eu não estou falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso. Nós amamos. Temos que amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar, temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela. Que a pessoa é adúltera, eu também vou sair adulterando, porque eu amo, então eu compartilho da promiscuidade que ela vive. Não, eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual, eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural, eu preciso ter nojo. Eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou, não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. É interessante porque é uma defesa onde gera-se, você não tem empatia, você não tem amor. Eu repito, nós amamos. Nós amamos. Nós amamos. Mas nós apontamos o caminho que é Jesus. Porque o nosso amor, por maior que seja, é nada diante do amor de Jesus. Tá aí, vocês viram. Então, assim, é porque as pessoas não viram a pregação toda. Então, ele pega um texto, né, e monta uma história, né, para prejudicar alguém. Isso aí a gente já está cansado de ouvir. Então, assim, quero deixar minhas considerações ao pastor André Valadão. Nós não podemos nos calar. O próprio pastor Silas Malafaia também dá uma entrevista falando sobre isso. Estão querendo calar os cristãos. Você não é obrigado a seguir a Cristo, mas também vocês não são obrigados a querer colocar coisas na nossa cabeça. André Valadão, ele fala sobre o reset, o pessoal fala, resetar, porque Deus falou, agora não faço mais nada não, já botei o arco-íris aí, agora é com vocês. E ele fala em questão de reset. Reset, sabe por quê? É dentro da nossa casa. É meus filhos, eu tenho 2 filhos, então começa dentro da minha casa. Eu tenho que mostrar para os meus filhos a palavra do Senhor, o que é certo e o que é errado. E esse é o certo. É o que o Noé tentou fazer, mas ninguém ouviu Noé. Noé ficou anos e anos construindo a arca, chamavam ele de maluco. Quando ele foi lá falar, as pessoas não deram ouvido a ele. Como tem muitas pessoas não dando ouvido hoje à palavra de Deus. O reset que está querendo falar, agora está com nossos irmãos, é o que? É que nós agora estamos na incumbência de pregar o Evangelho do Senhor, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Aí você, mas está incitando os cristãos a fazer a agir com violência. Meu irmão, quem agir com violência está fora da palavra, né? Deus fala, Deus abomina os assassinos. E aí, Deus abomina esse pecado. Então, abomina o ódio, a falta de amor. Deus abomina isso. Então, o cristão que botar isso na cabeça, ficar maluco, achando que tem que sair matando o pecador, saindo batendo no pecador, ele está doido, ele está fora da palavra e está perdendo a sua salvação. Até porque se fosse assim, Deus não precisava transformar Paulo. Paulo perseguia cristão, achando que estava fazendo a coisa certa. Matou vários cristãos, né? E quando ele teve encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Entendeu? Então, assim, não misturam as coisas, não. Tá? Então, assim, o pastor André Valadão falou apenas a palavra do Senhor. Tá? Agora, pare de interpretar as coisas do jeito que vocês querem para prejudicar as pessoas. Vocês sim estão incitando ódio, porque imagine se o pastor André Valadão está aqui no Brasil e a família dele, os filhos, ou ele mesmo sai na rua e ele é atacado por falta de bom senso, falta de vergonha na cara de muitas pessoas, falta de caráter, pessoas maldosas, pessoas ruins, coração mau, né? Incitando ódio ao cara. Até o cristão daqui a pouco vão começar a atacar pedra nas igrejas, começar a invadir a igreja. Vocês estão fazendo isso, porque vocês estão criando algo muito perigoso.
Vocês que estão em contra a palavra de Deus, achando que a gente está falando de ódio, vocês estão entrando por um caminho complicado. Daqui a pouco as pessoas vão começar a invadir casa, como já aconteceu de invadir em terreiro de macumba, centro de macumba para destruir. Parem com isso. Vocês querem seguir na vida do pecado, na prática do pecado? Sigam. Faça, porque é a vida de vocês. Vocês fazem o que bem entender. Só que naquele grande dia, no dia do juízo final, não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta pedir perdão. O tempo de pedir perdão, o tempo de se arrepender é agora. Viva a vida de vocês, entendeu? A gente não tem nada a ver com isso. Vamos continuar amando, vamos continuar convivendo como eu convivo com pessoas homossexuais. Eu convivo com todos eles, eu amo todos eles, respeito eles, mas a opção deles não é a minha. E eu não posso falar para ele assim, não, é legal, isso é normal. Não é, eu vou pregar para fora, eu vou respeitar ele. Agora vocês parem de citar o ódio, parem de fazer isso, porque isso está feio. Eu vou mandar aqui para tu ver, o pastor André Valadão, ele escreve uma carta, e nessa carta ele se explica um pouco do que aconteceu, né, dos ataques que ele sofreu. Ele escreve uma carta e coloca nas redes sociais dele, tipo um desabafo. Vamos ouvir essa carta. Então aí está a carta, pastor André Valadão meio que desabafando, né, sobre os fatos. Citei o texto de Romanos 3:23, a qual eu li, né, também fala do 6:23, salário do pecado é a morte, também comentamos aqui no vídeo, né, e no final ele assina e diz: o que importa é que Cristo está sendo proclamado, e por isso ele se alegra. Filipenses 1:18. Glória a Deus. Tá aí, pastor André Valadão, né, vocês puderam ver a carta aí dele, ele falando sobre o episódio. É complicado, gente, mas não vamos nos calar, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Não deixe o inimigo ganhar terreno. Vamos pregar a palavra, vamos pregar o amor sim, mas vamos pregar a justiça de Deus. Vamos pregar a cura, a salvação, a libertação, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho do Senhor. E nós não fomos chamados para nos adaptar ao mundo. Pelo contrário, nós viemos para trazer luz, para trazer paz, para trazer alegria, cura e salvação. Nós não podemos nos adaptar, como tem muitas pessoas querendo se adaptar ao mundo. Não, nós não viemos para isso. Nós somos sal. A palavra de Deus diz que nós somos sal. E se o sal não salgar, para que ele serve? Para mais nada. Então fique com essa palavra. Não se esqueça de, no final do vídeo, vocês compartilharem esse vídeo com seus familiares, seus amigos, grupo da igreja. Clica aí, dá o seu like e se inscreva no meu canal. E Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém?